Tudo bem, amigos? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a questão Sócrates e sofistas. Sócrates era um pensador profundamente revolucionário, profundamente contestador, de uma forma muito racional, do conservadorismo teórico da época. Questionava muito se realmente as pessoas conheciam a verdade e elaborou um método espetacular para ensinar as pessoas a descobrirem a verdade contida dentro de si mesmas. Sofistas era um grupo de filósofos contemporâneos de Sócrates, também muito revolucionários, também muito além do conservadorismo de então, que se tornaram os primeiros professores, filósofos itinerantes. Eles mercadejavam o conhecimento, eles vendiam o conhecimento. Tanto os sofistas quanto Sócrates possuíam, isso lá nos idos de meados do século V, eles tinham uma ideia muito semelhante de que era fundamental o ser humano buscar a verdade que estava escondida, principalmente pelos véus da mitologia e pelos véus de teorias muito ultrapassadas até então. Bem, Sócrates e os sofistas, dentre eles os mais conhecidos, Górgias e Protágoras, tinham pontos em comum e muitos elementos contrários. E esses elementos contrários fizeram com que discutíssemos hoje a grande questão entre Sócrates e os sofistas. Qual era o dilema entre os dois? Quais as diferenças, quais os conflitos teóricos entre Sócrates e os sofistas? Bem, os sofistas tinham uma ideia acerca do conhecimento de que ele deveria ser útil para o engrandecimento social e político do cidadão ateniense. E eles tinham como a base teórica dessa ideia uma disciplina chamada retórica e oratória. Retórica seria a arte de convencer o público através das palavras, dos gestuais, da expressão corporal. E isso era muito importante para o jovem ateniense, para o jovem grego, que tinha como desejo, como meta, se tornar um tribuno, se tornar um político, alguém de sucesso dentro da Grécia. Os sofistas, então, elaboravam aulas muito interessantes acerca da retórica, de como trabalhar com as palavras, de como convencer as pessoas pelo uso adequado e nem sempre verdadeiro da palavra. Sócrates era um filósofo que tinha como meta a verdade. Ele é chamado filósofo da verdade. Sócrates dizia que os seres humanos, antes de qualquer coisa, deviam conhecer a si mesmo. É a frase fundamental do pensamento socrático: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para que o ser humano conheça e desvende os segredos do mundo, é fundamental que ele conheça-se a si mesmo, saiba quem ele é, o que não é um processo fácil, e Sócrates sabia o bem, porque o ser humano gosta de criar mitos sobre si mesmo, cria falsas verdades sobre si mesmo. Muitas das vezes o ser humano nem se conhece. Ele monta um personagem e passa a acreditar nele, e quando a vida o cobra, ele não tem respostas, e é o pior momento para o ser humano. Então o ser humano deve conhecer-se a si mesmo, é o que dizia Sócrates. E dizia também que o ser humano deveria refletir todos os dias sobre os seus atos, refletir sobre as suas escolhas. Essa forma de pensar de Sócrates é muito bem explícita, ou bem explicitada numa frase também muito famosa dele,
que uma vida não examinada não valia a pena ser vivida, ou seja, uma vida que você não medita, que você não faz uma reflexão, que você não pensa, não vale a pena viver. E Sócrates acreditava ser possível auxiliar as pessoas a conhecerem a verdade. Ele elaborou um método, e esse método se dividia em partes. Esse método, principalmente a maêutica e a ironia, fazia com que ele chegasse perto dos seus debatedores, dos seus contrários, ou que pensavam de forma diferente, e usasse inicialmente a maêutica, que é o chamado método de parturir as ideias, o parto das ideias. Então, ele ia perguntando para a pessoa, digamos que vocês estivessem na Grécia, fossem hábeis oradores, e a Praça de Atenas era o lugar onde o conhecimento fervia, onde os debates eram comuns, onde os cidadãos buscavam mostrar toda a sua habilidade, mostrar aquilo que sabiam. Então Sócrates chegava perto de um deles que estava lá falando sobre a justiça, e Sócrates então perguntava: o que é a justiça, nobre debatedor? E ele dizia: justiça é que todos tenham tudo de forma igualitária. E o que é igualdade? Perguntava Sócrates. E o debatedor dizia: igualdade é que todos tenham tudo de acordo com a sua grandeza. E o que é grandeza? Então Sócrates ia parturindo, fazendo parto das ideias, até que chegasse um momento em que o seu debatedor percebia que não conhecia nada sobre aquilo. Então ele usava a ironia. Ele fazia com que a pessoa entendesse que nada sabia e o ajudava depois a descobrir a verdade escondida pelos véus das falsas verdades que até então ele imaginava saber. Esse método, esse comportamento socrático, deu a ele muitos inimigos. Muitos amigos, mas muitos inimigos. Bem, os sofistas, em contrapartida, pensavam de uma outra maneira. Eles diziam: a verdade não importa tanto, o que importa é que o conhecimento sirva para que os cidadãos atinjam o nível desejado de sucesso. Um dos mais célebres sofistas, chamado Protágoras, tinha uma frase muito contundente que era a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a ética sofística era chamada de relativismo. Por quê? Porque estava tudo, todo o comportamento humano, todas as escolhas humanas, tudo aquele que buscava, tinha como base, como fundamento, o seu próprio desejo, o eu humano, o indivíduo. Aquilo que um ser humano escolhe é verdade para ele e acabou. Ninguém pode questionar. O homem é a medida de todas as coisas, daquilo que são e daquilo que jamais serão. O homem é o alfa e o ômega de tudo, o início e o fim de toda a existência. Então tudo que um ser humano fizer por si mesmo, qualquer escolha que ele faça, para Protágoras está ótimo, ele não questiona. Sócrates, porém, cria o chamado universalismo moral, que é o inverso absoluto do pensamento dos sofistas. Para Sócrates, todas as escolhas humanas devem ser dirigidas e norteadas pelos princípios éticos universais, princípios esses como respeito, liberdade, solidariedade, caridade, bondade, justiça, temperança, equilíbrio. E esses princípios universais devem servir para qualquer povo, em qualquer época, em qualquer momento histórico, a qualquer tempo. Por quê? Porque para Sócrates, as escolhas humanas são fundamentais, tanto para o seu crescimento como indivíduo, como para o crescimento da sociedade. Notem as diferenças absolutas existentes entre Sócrates e os sofistas. Os sofistas são relativistas.
Tudo é relativo ao homem. Tudo está submetido ao indivíduo. Não existe nada universal. As escolhas humanas devem estar submetidas à vontade humana, às circunstâncias humanas. Para Sócrates, não. Existiam princípios éticos que devem ser seguidos e que estão acima das vontades egoístas e relativas das outras pessoas. Os sofistas foram demonizados muito pela história da filosofia, principalmente na Idade Média, principalmente pela teologia escolástica. Mas hoje sabe-se da importância do próprio pensamento dos sofistas, que eram muito utilitaristas. E o utilitarismo é um momento da história da ética filosófica muito importante. Ou seja, para os sofistas só era importante, ou melhor, o único conhecimento importante era aquele conhecimento útil. Útil a quê? Útil ao cidadão ateniense para que ele pudesse se tornar um tribuno, um político, alguém muito importante da aristocracia. E Sócrates não admitia isso, porque Sócrates tinha um compromisso absoluto com a verdade. Quando Gorgias diz que não importa a verdade, importa como você trabalha todo o conhecimento para que você convença os outros de que a sua verdade é muito mais profunda ou é a única verdade possível, Sócrates não aceitava esse tipo de ideia. Para ele existia só uma verdade. Verdade essa que deve surgir do conhecimento, da reflexão e da busca absoluta de um conhecimento baseado em escolhas justas e corretas. São dois momentos, ou melhor, são dois estilos de fazer filosofia que tiveram, ou que estiveram muito perto no século V a.C., e que mostram como a filosofia é abrangente. Eu não ficarei em cima do muro, mas eu tenho um carinho especial pela filosofia socrática. Sócrates é um divisor de águas na forma de ver a filosofia. E buscar a verdade é tudo aquilo que nós mais precisamos. Certo, meus amigos? Espero que tenham entendido um pouco, e qualquer coisa, vamos pesquisar, vamos estudar. Ler não dói, o conhecimento não faz mal. E se o conhecimento dói, passe por ele, firme. Não abandone o conhecimento. Só ele é capaz de libertá-lo da mediocridade e da tolice, da ignorância. Um abraço, amigo.